a importância do hoje, em todos os sentidos. Fazer, claro, a diferença no dia de hoje, que hoje a gente está plantando nada mais, nada menos do que a gente vai colher amanhã. Isso serve para a vida da gente, né? Muito bom a gente ter o feedback das ruas também, muita gente comentando, falando, questionando sobre vários pontos aqui, em especial esse da insulina. Talvez você não sabia, mas está faltando insulina no Brasil, pessoal. Isso é grave, não é Parauapebas, é Brasil. Ministério da Saúde fazendo das tripas ao coração para fazer negociação com laboratórios e não tem sido fácil. Então, se você está com dificuldade nas farmácias particulares, a orientação é para que provoque o postinho para essa fila, para essa demanda chegar em relação à nossa cidade já para o Ministério também. Ou seja, a cidade comunicar, que também está faltando. Tem muitas cidades que não comunicam, fica por isso mesmo, o cara vai na farmácia, compra, e aí? Né? Mas há uma certa carência na produção de insulina. Isso é preocupante. Bom, como a gente vem informando desde o início do nosso programa, da abertura do Alerta hoje, nós tínhamos e temos uma conversa muito importante com a vereadora Maquivalda Barros, do PDT. É a nossa entrevistada de hoje do Alerta 96, para tratarmos aqui, entre outras coisas, o pedido de urgência por parte do prefeito que provocou a mesa diretora a fazer uma convocação extra hoje, 17 horas, para colocar já em pauta, pelo visto, o seu projeto de urgência. A gente vai entender como é que está isso, né? O que tem de curioso e de novidade nesse tema que desde o começo da semana vem aí nos bastidores, nas redes sociais, sendo comentado, sendo questionado, sendo falado. Inclusive, nós provocamos esse tema também na segunda-feira e a repercussão foi muito grande em torno desse assunto. Começo sempre com as mulheres. Bom dia, Maquivalda Barros. Como está você? Tudo bem, vereadora? Bom dia, Elcio Brito. Bom dia, Parauapebas. Estou muito bem, obrigado, né? Quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a Ararazul está me dando de conversar com a população de Parauapebas. Quero desejar novamente aqui um feliz ano novo para Parauapebas, né? E obrigado por essa oportunidade de conversar um pouquinho com a população sobre esses 3 projetos, né, de lei, de pedido de urgência especial do prefeito Aurélio Goiano, né, em relação a essa solicitação para a nossa Casa de Lei. Muito bem. Maquivalda, você como vereador está dentro do furacão. Lá você tem acesso a muitas informações que às vezes a comunidade não tem, a própria imprensa não tem. Esse pedido de urgência para essa sessão, ele traz alguns questionamentos que a gente vem fazendo. Eu acho que é um bom momento para a gente conversar. Primeiro eu queria entender o projeto. Que projeto é esse? O que ele prega? O que ele contribui nesse momento para a nossa sociedade parauapebense? Ok, vamos lá, Elcio Brito. Vou fazer aqui uma explanação bem rápida, né? Pedido de... Nós estamos em recesso, a Casa Perfeito. Legislativa está em recesso. Até o dia 15, não é isso? Até o dia 15, esse ano vai começar dia 18, porque 15, se eu não me engano, é um sábado, e já está lá no regimento os dias certinhos de começar os serviços legislativos, tá? Perfeito. Porém, o prefeito, ele tem a prerrogativa, né, de, no período de recesso, solicitar aprovação de projetos em sessões extraordinárias. Nos convocar, pedido, quem convoca, lógico, é a mesa diretora, mas nesse caso específico, quem pediu para a Câmara Municipal tramitar foi o prefeito Aurélio Goiano. Então, ele está fazendo 3 propostas, 3 projetos de lei, sendo o primeiro projeto de lei que fala sobre majoração dos cargos, ou seja, criação de quase 600 cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração do seu prefeito, correto? Esse é o primeiro e vejo como o mais polêmico de todos até o momento. O segundo projeto de lei que ele traz é sobre a criação de um Instituto de Desenvolvimento Urbano Habitacional e Regularização Fundiária, tá? Nesse projeto de lei é extinto a Secretaria de Habitação, né? Nesse outro aqui, do projeto de lei, o primeiro, ele extingue a Coordenadoria de Terras, correto? E nesse projeto de lei aqui também vem vários cargos comissionados de criação. Vários cargos também é criado nesse projeto de lei, tá? E o outro é a criação de um Instituto
A habitação que é instituto, o outro É uma fundação que vai fundir cultura e turismo do nosso município, ok? Que também vem com um anexo imenso de cargos comissionados, tá? Até aí tudo bem, ele tem a prerrogativa de pedir, tá? Porém, em que situações a gente pede um projeto em regime especial de urgência, né? São projetos de relevância para a comunidade, para a sociedade. E qual seria, vou dar um exemplo aqui, na época do Covid, né? Na época da pandemia. Ali seria um projeto altamente o quê? Relevante. Projeto de calamidade pública. Vamos dar um exemplo aqui. Período chuvoso, né? Vem, Deus o livre aí, uma chuva, derruba tudo, ventos, derruba tudo. Então seria o quê? Uma calamidade pública. Seria uma necessidade para a população, de algo para a população. E aí eu pergunto, qual a necessidade, qual a relevância social para o nosso município neste momento, projetos de leis que visa criar exclusivamente cargos de nomeação e exoneração do nosso prefeito. Esse é o primeiro ponto, tá? Só para complementar o que você está dizendo, nós não temos ativo um PSS ou vários PSS que poderia absorver essa situação? Tá. Nós vamos já chegar lá nesse ponto, correto? Tá. Vamos já chegar lá nesse ponto. Só para a gente compreender que existe um processo. Que existe. Ok, beleza. Tranquilo, tá aqui, tá? Chegando lá na Casa de Leis, o que aconteceu? Verificou que para tramitar esses projetos de lei é necessária a formação das comissões permanentes. E aí eu já faço uma interrogação ao nosso prefeito, ele era vereador. Será que ele não sabia ou não se lembrou que no regimento interno, para passar isso aqui, precisaria se estar com nossas comissões permanentes feitas? Porém, o grande problema que vem internamente lá na casa é sobre a formação das comissões, que é previsto, entendeu? No nosso regimento é previsto o dia, a hora, o local e a forma com que elas precisam ser formadas, ok? Começou primeiro, diga assim, os primeiros bastidores foi sobre isso, tá? Arquivaldo, só para não ficar dúvida para a comunidade, comissões, elas vencem, não é isso? Comissões, elas vencem. A comissão, por exemplo, de finança, comissão de tantas comissões, elas tiveram fim agora na última legislatura. As comissões, elas têm... outras comissões, isso. Não é isso? As comissões, elas têm validade por 2 anos, correto? Compostas comissões, tá? Nós estamos começando uma legislatura nova agora, Perfeito. Assim como o prefeito também está começando a dele, tá? Se fosse no ano passado, digamos assim, lá em 2022, por exemplo, tem prerrogativa para poder permanecer, né, dar mais um prazo das comissões anteriores até a formação da nova. Neste caso, não tem essa prerrogativa, por quê? Porque a gente começou uma nova legislatura, né? Então tem que começar tudo de novo. E o regimento é claro, o regimento diz lá que é em sessão ordinária, que não se cria, que não se constitui comissões em reunião extraordinária, ok? Até aí tudo bem, beleza. Então o primeiro questionamento lá dentro foi isso, né? A questão da relevância, que no ponto de vista dessa vereadora, a relevância para a sociedade é 0. Do ponto de vista da criação das comissões, né, não pode ser criada no período de recesso, tá? E aí eles foram procurar... né, não pode ser criado no período de recesso? Cria-se na primeira sessão ordinária? Cria-se na primeira sessão ordinária. Todas as comissões? Todas as comissões. E é bem regimentada, tem que ter votação, tem que respeitar... a proporcionalidade dos partidos, é tudo muito organizadinho dentro do regimento em relação a essa criação, correto? Aí tá, beleza. Viram-se que não ia conseguir passar esses projetos porque não tem comissão. Até aí, qual que era a opinião dessa vereadora? Excelentíssimo senhor prefeito, deixe esse projeto para tramitar no período ordinário da nossa casa, em função que as comissões não estão formalizadas. Essa foi e é a minha opinião, tá? E aí, para nossa surpresa, o vereador Sadisvan fez um requerimento para a mesa diretora, pedindo para a mesa diretora criar precedente para a criação das comissões no período de recesso legislativo, tá? E aí, esses pedidos, eles precisam ser avaliados, né, em sessões ordinárias. Perfeito. Correto? Perfeito. Perfeito. Porém, o que acontece? E
o primeiro ponto, para abrir precedente é matéria que não está regulamentada no nosso regimento. Primeiro ponto, que não é o caso da formação das comissões, porque está regimentada. Primeiro erro, tá? O segundo grande erro aqui desse requerimento, ele só passa nas sessões de expediente, que é a ordem do dia. Só pode ser lido o requerimento no expediente, correto? Que aí eu vou ler o requerimento, vai estar lá, e aí começa a grande confusão. E aí o nosso presidente convocou uma extraordinária, tá, para apreciar o requerimento do nobre vereador Sadisvan, né? O que não pode, porque em extraordinária é para discutir matéria não específica, não leitura de requerimento, tá? Outro erro. Mais um erro grosseiro, grosseiríssimo. Pedido de extraordinária de projeto de lei em regime de urgência, ele tem uma ordem, correto? E eu não posso pular essa ordem. Então, ou seja, lá nós temos o 29, né? Os 3 projetos do prefeito e depois o requerimento do Sadisvan. Eu não posso botar o requerimento do Sadisvan pulando a ordem do que está primeiro, de pedido de extraordinária, né? Então, assim, é muito... Eu não sei o que está acontecendo, assim, de verdade. Eu não gostaria, né? Quero até pedir desculpa aí para a população, não gostaria de estar aqui falando sobre esse assunto, sobre essa matéria tão pequena, né? Tão pequena, que é essa discussão de regimento, que é essa discussão de não cumprir. O mínimo que nós precisamos fazer por essa sociedade é cumprir, no mínimo, o regimento dessa casa. Então, não gostaria de começar, né? A minha primeira... Como é que se diz? A minha primeira sessão, meu primeiro trabalho, eu gostaria de estar aqui discutindo projetos que fosse relevante para a sociedade, tá? Maquivaldo, é só para, dentro dessa sua fala, a Casa de Leis, ela tem os seus advogados, ela tem os seus procuradores. Todas essas inconsistências que você apresenta, essa divergência em relação ao que o regimento interno diz, isso por si só não cai? Ou os senhores, enquanto vereadores, podem fazer alterações e aprovar tudo isso que está sendo colocado? Não, de maneira alguma. Tudo existe o que nós estamos lá para quê? Para legislar, correto? Mas a gente deve obediência às leis, né? Não tem como eu rasgar o regimento e começar a fazer da minha cabeça só para atender um pedido de uma extraordinária que não se cabe. Vamos lá. E o que essa vereadora fez? Essa vereadora pediu, tá? Pediu a anulação do ato da presidência. Por que ela pediu? Diante de todas essas inconsistências que se tem, né? Então, não tem como é que nós vamos para lá para apreciar um pedido de um requerimento, né, do nobre vereador para tentar abrir precedente para criar as comissões, sendo que precedente é especificamente para o que não está regulamentado, tá? Então, assim, estou falando assim do básico, assim, da primeira olhada do regimento. Perfeito. Perfeito? Agora vamos lá para outra situação. Vamos lá, para não dizer que essa vereadora é implicante. Só para esse assunto ainda, você, enquanto vereadora, pediu aí anulação do ato do presidente. Formalizei a anulação do ato do presidente por ter convocado essa extraordinária, né, e não ter obedecido às ordens dos projetos que chegou e por entender que extraordinária, nesse caso da leitura, né, desse requerimento, né, do nobre vereador, não se cabe uma extraordinária, e sim uma ordinária. Quando você faz esse pedido, você direciona a quem? Direcionar ao presidente da casa. Ao próprio Anderson Moratório. Ao próprio Anderson Moratório. E a mesa, a diretoria, estou aguardando uma resposta. Eu gostaria que o meu pedido fosse avaliado, né, na mesma velocidade que o pedido do nobre amigo vereador Sadisvan foi atendido. Eu gostaria de uma resposta. Então, até o momento eu não tenho uma resposta, né? Terminar aqui, vou passar lá na casa, ver se a procuradoria já tem uma resposta para essa vereadora. E mesmo assim, né, se a mesa diretora insistir em manter a sessão, essa vereadora entrará com um mandado de segurança para resguardar o cumprimento do regimento da nossa casa, tá? Esse é o ponto, tá? Perfeito. Diante desse posicionamento seu, e importante esse posicionamento, eu sei que você vai falar, e sempre a gente prioriza isso, falar pelo seu mandato, mas você está lendo uma tendência de que isso vá em relação aos demais pares? Você tem conhecimento de algum
outro vereador também teve o mesmo posicionamento ou você não teve esse conhecimento? Lá tudo correu muito rápido, né? Hoje é o quê? Hoje são 8, né? São 8. Hoje são 8, a gente não tem nem os gabinetes ainda montados, assim, é muita loucura, a gente não consegue, como é que, só pode ser mesmo coisa de doido. Como é que a gente, em 3 dias, vai conseguir fazer essa leitura de todo? Então, assim, em relação ao posicionamento, igual eu falei, aqui eu não falo por nenhum outro vereador, só falo por mim. Então, esse é meu posicionamento. Também vi o Nogueira, né, se posicionando em relação a isso. Mas eu não posso falar pelos outros, por quê? Porque não teve reunião, né? Perfeito. Foi para uma convocação. A convocação, ela é específica para cada vereador, né? Então, eu não falo jamais pelos colegas, eu falo aqui por mim. Só para entender se houve algum outro posicionamento a teu conhecimento em relação a esse posicionamento que você está tendo. Bom, esse assunto, então, do regimento, ele é muito sério. São regras da casa, não é isso? Em que, se fugindo à regra, torna-se inconstitucional. Com certeza, com certeza. E aí, assim, aí tá, vamos lá. Beleza. Vamos voltar de novo ao projeto do pedido do prefeito. Esses 3 projetos com a finalidade de criar cargo comissionado, que é urgente. O que ele diz no projeto? Qual é a justificativa dele em criar esses cargos? Ele diz o seguinte, ele diz que diante da projeção do aumento de demanda nas atividades da administração municipal nessa nova gestão para cumprir suas metas, bem como de planejamento de ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento municipal e a intensificação do assessoramento jurídico diretamente na secretaria, faz-se necessária a majoração do quantitativo de cargo de assessor e de assessor jurídico do procurador, ok? Então, ele está nos dizendo que ele precisa de pessoas qualificadas, de pessoas técnicas, e ele está supondo que vai ter um aumento de demanda. Vamos lá. Nós temos mais de 5.000 servidores efetivos, né, que eu tenho certeza que esses servidores efetivos estão à disposição da administração, totalmente competentes, preparados, porque tem servidores aí de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos. Conhece o ritual, Conhece o ritual e tenho certeza que nenhum se furtará das suas obrigações enquanto servidor público. Agora Primeiro entra ponto. A minha pergunta daquela hora. Tá. E os processos seletivos? Aí vamos lá para os PSS, correto? Foram feitos vários PSS. Nós temos vários PSS em vigência, correto? Eu contei 5 esses dias. São 5, exatamente, Tá são 5. Perfeito. Em vigência, né? E aí, assim, o que foi prometido pelo próprio prefeito Aurélio Goiano em campanha? O excelentíssimo prefeito, ele disse o seguinte: se eu ganhar, se a população confiar e acreditar em mim, entendeu? Direcionado especificamente ao pessoal do PSS, que ele não iria renovar o PSS em 1 ano. Ele renovaria em 2 anos. Isso não é essa vereadora que está inventando. Isso foi a fala do prefeito em campanha, tá? E agora, para surpresa de todos, inclusive minha, o pessoal do PSS estão chegando no seu local de trabalho, mesmo tendo assinado o seu aditivo até o final de ano, se programou, passou o Natal com a família, né, de boa, respirou, porque acreditou que teria mais 1 ano de trabalho, né, para levar a renda, para levar a comida na mesa. Muitas mulheres, aí eu vou dizer muitas mulheres, né, que sustentam a família sozinha, que estão nesse PSS, acreditou e confiou na promessa do prefeito. E agora, o que o prefeito está fazendo? Mandando voltar para casa. Do PSS? Do PSS. Está desligando? Desligando, mandando voltar para casa. Vários servidores do PSS, a partir de segunda-feira, começaram a voltar. Volta. E eu quero chamar a atenção aqui para um caso assim que me deixou revoltada, tá? É um caso de uma PCD que ela fez o PSS, ela passou em primeiro lugar, ela teve o contrato aditado e assinado, e do tanto que tinha lá, escolheram especificamente a PCD para mandar voltar. Mas quando manda voltar, volta para casa, encerrou o contrato? Não, acabou? tipo assim, tchau. Fechou? Não, na cabeça deles, né? Pensa que fechou, porque não pode. Tem que haver o quê? Tem que haver uma justiça em relação a isso aí, tá? Como é que eu chego? Eu assinei, eu tô com o meu contrato assinado até 2025. O coordenador chega e digo, volte para casa porque você não faz parte. Entendeu? E aí tem outra situação. Mesmo que ele alegue
né, que é o que estão alegando, que não tem como pagar todo mundo, que o município está quebrado, e blá, 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 que está tudo acabado. O município tem que reconstruir. Não poderia escolher do PSS quem é que vai ficar. Deve-se obedecer à ordem pela qual as pessoas passaram. Porque não foi indicação política, Elsa. As pessoas que estão lá, elas fizeram uma prova, elas foram qualificadas. Então, mesmo que mande voltar, entendeu? Não pode ser por escolha de cara. Precisa obedecer à ordem que aquelas pessoas passaram no PSS. Tá certo? Então, assim, vai por terra toda a relevância que ele fala desse projeto, desses 3 projetos de urgência. Porque se ele precisa de pessoas qualificadas, ele tem. Ele tem os concursados, eles têm o PSS. Ele tem autorização do juiz, tá? Para poder prorrogar esse PSS, tá? Ele entrou... questionou o juiz, foi para o Estado, e a desembargadora também falou para ele, o senhor pode sim, ser o prefeito contratar, desde que você faça um termo de ajuste de conduta, desde que você faça um termo de ajuste de gestão, tá tudo bem, mas ele não quer fazer. Sabe por que ele não quer fazer? Porque ele quer fugir do que ele prometeu, do concurso público, ele quer fugir da renovação do PSS que ele prometeu, né? Então, o pedido que eu quero fazer, né, para a gestão, para a nova gestão que está aí, que não faça isso, que respeite o regimento dessa casa, primeiramente, que peça desculpa para a população por esse erro, porque assim, a gente erra, né, Elcio Brito, a gente erra. Eu sei que é um desafio muito grande agora essa gestão. Eu sei que o prefeito ainda está emocionado, né? Afinal de contas, ele é o prefeito de uma das cidades mais importantes, não para o Brasil, né, mas para o mundo. Mas que ele pense um pouquinho antes dessas atitudes dele, que ele relembre as promessas dele de campanha, tá? Que ele pense que aqui nesse PSS são mais de quase 5.000 famílias que também votaram nele, e que a partir do momento que ele for o prefeito, ele não é prefeito só de quem votou, ele é prefeito de uma população de 300.000 habitantes. Então, eu peço esta consideração para o nosso prefeito, né, que retire esses projetos de lei imoral, ilegal e indecente e cumpra com o que ele prometeu em campanha, que foi respeitar o servidor público. Vou para outro assunto, que essa vereadora tem recebido muito. Perseguição dos servidores efetivos, assédio moral, entendeu? Então, falo para os meus colegas servidores, porque eu sou servidora pública, que não aceite assédio moral. Tá? Que denuncie, que procure os seus direitos. Já procuraram a vereadora para denunciar assédio moral? Assédio moral, perseguição, mudança de setor sem justificativa, entendeu? Eu fico assim, estarrecida. Por quê? Porque não foi esse o compromisso, né? O compromisso foi de quê? Foi de uma nova gestão, de uma gestão transparente, de uma gestão que ia respeitar o servidor público, que ia respeitar o PSS. Não foi essa a promessa. E outra coisa, sobre extinção de secretaria. Vou voltar mais um pouquinho aqui, porque a gente está indo só na questão da majoração, mas tem outros pontos. Vamos lá, eu estou solicitando extinguir uma secretaria de habitação, tá? Habitação tem conselhos, né? A Secretaria de Habitação, segundo a vereadora Maquivalda, é uma que está sendo colocada para ser extinta. Okay. A Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Turismo. Tá? São 3 secretarias que têm, né, peso numa sociedade. Eu vou pedir para a senhora tomar uma aguinha, respirar um pouquinho. Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vem falando na sequência desses pontos que também estão no projeto do prefeito, para ser averiguado, ser avaliado pela Casa de Leis, mesmo fora do rito normal da casa. A gente volta já com mais informação. Alerta 96. Alerta 96. Outra situação, tá? Nós temos um PPA em andamento, que é a nossa Bíblia também. Lá no PPA não está previsto criação de instituto. O que a gente pede, Elcio, é que ele tenha um pouquinho mais de paciência, de cautela, de critério, espera o período, dê tempo, seu prefeito, para a sua equipe técnica melhor se orientar, dê tempo para que o seu jurídico possa melhor lhe orientar, entendeu? Tenha paciência e tenha decência e coerência com o que o senhor prometeu. Não foi a extinção dessas 3 secretarias que você prometeu, não foi extinguir habitação, não foi extinguir cultura. Cultura também tem conselho, os fazedores de cultura também precisam entender, né, o que é essa fundação de cultura que ele quer. O pessoal que faz turismo, do turismo também precisa compreender, não se faz dessa forma,
Não tem como fazer dessa forma. Então, tem um pouquinho de paciência, você vai fazer o seu PPA esse ano, vá lá, coloca no PPA primeiramente, que é um instrumento de gestão. Eu tenho certeza que a sua equipe sabe disso. Eu tenho certeza que se o senhor ouvir sua equipe, o senhor vai pedir para retirar esses 3 projetos de leis lá da Casa Municipal, diante de tanta irregularidades que eles têm e da falta de relevância social como seu primeiro ato sentado na cadeira de prefeito. Bom, falando em extinção, e a questão da Segov, que era uma secretaria que muitas vezes a gente ouviu no próprio plenário da Câmara o vereador mencionar a Segov como um instrumento de corrupção, um instrumento de tantas outras coisas. Eu queria a avaliação da senhora no momento que ele coloca a Segov ativa e com uma irmã dele como secretária. Como é que a senhora vê isso, vereadora? Poxa, eu nem estava me lembrando dessa situação, é tanta coisa. Então, o que ele prometeu em campanha foi a extinção da Segov. Mande para casa, no período que a gente pode votar, a extinção da Segov, como o senhor prometeu. Pegue lá os 41 milhões da Segov e encaminha para a saúde, no período regimental que essa vereadora vota. Vota só rindo. Acho quase 40 milhões, né? Como na sua fala o senhor falou que a Segov não prestava para nada, só prestava para desviar recurso e enricar alguns, por que o senhor colocou a sua irmã como secretária da Segov? Por que o senhor não pede a extinção como o senhor prometeu para a comunidade? Né? Peça lá a extinção da Segov, como o senhor prometeu, no período regimental da casa, que essa vereadora vota a favor. Outra coisa que é importante a gente falar, não deu tempo, se tu me perguntar bem aqui, Maquivalda, o que é esse instituto? Eu não sei, não tive tempo de avaliar. O que é essa fundação? Eu também não tive tempo de avaliar. Eu não tive tempo de avaliar, é uma matéria que é nova para mim e eu acredito que seja nova também para quem trabalha e tem sua vida impactada por essa extinção dessas secretarias. Com a criação de instituto e tantas outras coisas, não gera também uma oneração de mão de obra? Ou seja, ter que contratar... Deixa eu lhe dizer aqui quantos cargos. Peraí. Os que já estão lá. Tá, só um minutinho. Só para a gente compreender o contexto do projeto. Quem está dentro estudando cada um deles ainda não teve tempo para ler, segundo a vereadora, segundo a nossa entrevistada, foi justamente ela que não teve como ler, acompanhar, e acredito que os demais também, porque tem muito pouco tempo para a criação de estudo. E num momento como esse, você fazer voto a um processo que você não conhece, pode ser que seja bom, mas pode ser que não seja também, né? Então tem que se conhecer para votar. Pois não, vereadora? Se vocês me perguntarem sobre o impacto financeiro, eu não tenho como avaliar. A Casa de Lei não recebeu o impacto financeiro desses 3 projetos. Se recebeu, não está lá onde deveria estar. Impacto financeiro para o nosso ouvinte é quanto vai custar isso tudo. Quanto vai custar. Então não adianta eu ficar aqui falando quanto é que vai custar, porque eu não sei, não tem impacto ainda, não estudei. Agora, nos anexos do projeto, por exemplo, aqui do Instituto de Desenvolvimento Urbano, Habitacional e de Regularização Fundiária de Paraopebas. Que é o instituto a ser criado, na ideia do prefeito. Criado. Tá, sabe quantos cargos mais? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos, eu acredito que uns 30 cargos, que vai de salários de 14 mil, nossa, são vários, de 15, de 14, de 13, de 9, de 7 e de 5. É muita. Então, nós falamos só de um, tem mais um, né? Que é o esporte, cultura e turismo, né? Que também... entende-se que vai para a criação do instituto, vai ter que ter a mão de obra qualificada para isso, né? Com certeza. Então, aqui no anexo desse tem mais esse tanto de cargo, que não dá para eu contar agora, mas são muitos, com os salários, assim, exorbitantes, né? Para quem criticava tanto a questão dos salários, ainda mais para quem criticava os salários dos assessores. Como é que eu vou criar 15, 14, 13? São muitos, né? E também isso é público, a população pode estar disponibilizando, vou estar também disponibilizando nas minhas redes sociais esses anexos, né? Devidamente mais organizado. Então, é isso, né? Essa vereadora não vê como relevância nenhuma esses 3 projetos de lei para criar essa insatisfação tão grande. Maquivaldo, eu queria voltar à questão do processo seletivo. Eu esses dias estava estudando os processos pendentes que nós temos, até anotei num caderninho e falei com o meu público na segunda-feira, né, antes de a gente ter a sua confirmação aqui no estúdio. Mas foram 5. Num processo eu vi 612 pessoas, no outro eu vi 430, no outro eu vi 608. Num outro processo seletivo do SAEP, mais 237. Teve o da saúde, que inclusive também essa questão última que deu o que falar nesse fim de ano. Ou seja, se tem a liberdade
dada pela justiça, depois de judicializado todas as contratações, não seria importante absorver desses processos seletivos essa mão de obra que tanto se precisa, tanto se fala aí nos projetos? Com certeza. Vamos lá, deixa eu falar aqui para você. Foram 5 PSS. Nós temos o primeiro PSS com 612. Acertei. Esse 612, que vai desde nível elementar a nível superior, que foi destinado à nossa educação, correto? Perfeito. Então, ele pode utilizar sem problema nenhum. Depois, nós tivemos outro PSS, o segundo, direcionado também a nível elementar, auxiliar, médio e superior, com 438 vagas. Depois, nós tivemos o terceiro, para assistente pedagógico, com 608 vagas. Depois, nós tivemos o quarto, com 2.599. Depois, nós tivemos o quinto, com 452 pessoas. Não é possível, prefeito, que no meio desse tanto de gente que está preparada, habilitada, e o senhor tem autorização judicial para renovar e que você prometeu em campanha, o senhor não acha aí 700 para suprir a necessidade do aumento das demandas da nossa cidade. Então, eu acho uma imoralidade, e eu acho um descaso, entendeu? O que o prefeito Aurélio Goiano está fazendo com essas famílias do PSS. Famílias essa que ele tanto defendeu lá naquela casa. Famílias essa que ele se comprometeu em renovar não só 1 ano, mas sim 2 anos. Então, ele só não renova se ele não quiser, porque ele prometeu politicamente, o processo é legal, que inclusive foi feito pela dona Euveni, que na época conduziu todo o processo, que hoje é interina, né, adjunta lá na Secretaria de Administração, então não tem porquê. Não é indicação de vereadores que ele tanto criticava, não é indicação de esposa que ele tanto criticava, entendeu? Então, por que não aproveitar essa mão de obra? Lá são ASG, seu prefeito, que estão aí, tem 60 anos, às vezes tem pessoas que têm 50 anos, que precisa dessa oportunidade. Então, não faça isso. Honre com a sua palavra. Honre com a sua palavra de renovar o PSS da população. Maquivalda, a gente vê um posicionamento de oposição na sua pessoa enquanto vereadora. Início de uma gestão. Eu quero deixar bem claro aqui o seu posicionamento. Início de uma gestão onde tudo se desenha. Você está indo de enfrentamento aos projetos iniciais que você coloca como inconsistentes, e a gente compreende dessa forma também, né? Mas, assim, era esperado isso por você? De maneira alguma. Na verdade, eu quero falar para a população que eu estava preparado para fazer uma cirurgia. Aliás, irei fazer uma cirurgia. Minha programação era essa, né? Minha programação era o quê? Organizar o gabinete, tudo certinho, dar mais uma estudada, né, nesses regimentos da casa. Não era... eu, enquanto cidadã de Parauapebas, eu não acreditei. Aliás, eu ainda estou sem acreditar que o prefeito propôs isso, né, para a população, que essa é a proposta de urgência para a nossa população. Eu, enquanto cidadã, eu jamais esperava que os primeiros atos do prefeito fosse a pedir mais cargos comissionados, não renovar o PSS, entendeu? E a equipe do prefeito desrespeitar servidores públicos da forma que eles estão desrespeitando. Então, eu não gostaria de estar aqui para isso, viu, Elcio Brito? Eu gostaria de estar aqui para estar... Por exemplo, vou dar um exemplo. Está aí uma matéria que seria de relevância para a sociedade. Nós temos os agentes comunitários de saúde, que também não passaria agora no período de recesso, porque não tem as comissões. Mas mande como prioritário, prefeito, a efetivação dos agentes comunitários de saúde, que vai melhorar, vai quase chegar a 100% de cobertura dos agentes comunitários de saúde da nossa cidade. Em vez de criar 700 assessores, faça um PSS para enfermeiro, para complementar as estratégias de saúde da família, né? Porque já tem os agentes comunitários de saúde. Faça lá o PSS para enfermeiro, para médico, para psicólogo, para dentista, né? Aliás, isso é relevante. Isso sim é de relevância para a nossa sociedade. Aliás, essa área de saúde, ela merece uma atenção especial, não só do gestor, mas de toda a sociedade, em especial dos senhores vereadores. A senhora acompanhou esses começos de ano? Como está a saúde em se tratando de unidade básica, de medicação, essas coisas? Ainda não deu tempo, Maquivalda? A gente sabe, a gente não pode cegar os olhos. A nossa saúde está sucateada, o nosso município está sucateado. A nossa saúde tem filas de esperas para fazer cirurgias eletivas. Nós estamos sem medicação nas unidades básicas de saúde. Eu não sou doida, eu tenho ciência. Então, o que me assustou
entendeu? O que me fez, né, ter esse posicionamento nesse momento é que, diante de tantas situações que Paraupebas tem para resolver, de todas as promessas que o nosso prefeito fez, porque o primeiro ato dele é propor criação de cargos comissionados, extinção de secretarias, e inclusive não sendo a secretaria que ele prometeu de extinguir. Então, assim, é muito difícil, viu, Elcio? É revoltante, assim, é de doer o coração, porque antes de estar vereadora, eu sou servidora pública, eu sou mãe, tá? Eu moro nesse município há mais de 35 anos e, de verdade, eu quero ver que chegue na casa do cidadão serviços públicos de qualidade, especificamente sobre a questão da saúde. Pegue esse dinheiro da Segov, prefeito, extingue ela e coloque na saúde, que a população vai lhe aplaudir, que o servidor público vai trabalhar satisfeito com condições de trabalho que hoje eles não têm, tá? Então, eu tenho consciência, Elcio, que tem muito, que os desafios da nossa cidade são imensos. Então, não tem por que o prefeito colocar como relevante 3 projetos de lei para criar cargos comissionados. Muito bem. Maquivalda, eu vi um comentário seu, não sei se foi numa live que você fez, se foi um vídeo aleatório desse que a gente recebe, de uma lista de indicações para contratação na área de saúde. Eu vi alguma coisa nesse sentido, que teria uma lista sendo entregue lá para o secretário de saúde por indicação de vereadores. E o seu nome constava lá nessa lista. Perfeito. Até onde isso procede ou não procede isso? Então, o que aconteceu comigo em relação a essa lista? Eu recebi, né, de uma pessoa um áudio, né, do secretário de saúde, dizendo, né, para essa pessoa que, se ela quisesse o emprego, que a pessoa foi pedir o emprego para o secretário, e o secretário disse, né, para ele no áudio, que se ele quisesse um contrato, que ele procurasse a vereadora ou o vereador que ele apoiou, porque as indicações estavam sendo feitas por vereadores, né? Mas tem isso? Não, eu só posso falar por mim, Elcio Brito, eu não estou aqui para falar de ninguém, só posso falar por mim. O que eu fiz? Eu procurei sim, estava até nos meus stories ontem, eu procurei o doutor Vinícius, né, que é uma pessoa do município, é uma pessoa do bem, e pedi para que ele fizesse um vídeo comigo esclarecendo, né, que esta vereadora não tem essa lista, que essa vereadora não tem essas indicações, porque a partir do momento que esse áudio começou a vazar, eu não parei de receber ligação, toda hora uma. E as pessoas diziam, o secretário falou que é só você colocar meu nome na lista. Puxa E vida. aí eu fiquei muito assustada e fui lá, falei assim, por favor, faça um vídeo comigo e diga que essa informação não procede, porque o meu telefone não para de tocar, né? E eu não faço parte dessa lista, estou falando por mim, mais uma vez, não estou aqui para criar confusão com ninguém, mas eu ganhei, Elcio Brito, eu pedi a oportunidade para Paraupebas para ser vereadora atuante. Eu pedi a oportunidade para Paraupebas para tratar sobre os trabalhos relevantes que o município precisa. Então, eu não posso me omitir, mesmo sendo do começo de gestão, mesmo algumas pessoas achando que é porque fui oposição. E quero te dizer que isso aqui não é oposição, isso aqui é posicionamento, né? Pode ter certeza que toda vez que tiver um projeto de lei lá naquela casa que for para beneficiar essa população, essa vereadora vai votar a favor, sim. Pode mandar projetos relevantes para resolver o problema da água, da saúde, da educação, São da tantos, habitação, que essa vereadora vai estar lá para trabalhar e vai trabalhar com muito carinho, né? Porque eu sei que essa população está precisando disso. Bom, quero dizer que a nossa transmissão na internet aqui bateu todos os recordes nessa nossa transmissão pelo YouTube. O nosso canal está aqui. Impossível até comentar todo mundo, responder todo mundo, mas a gente já, de certa forma, agradece todo mundo. Agora, curioso se as pessoas andaram ligando para a Maquivalda e dizendo que esse áudio existe? Existe? Do secretário? Existe. Eu recebi o áudio. O vereador? Eu recebi o áudio pedindo para me procurar. Que coisa. É estranho. Muito mas enfim, estranho. mas eu fui lá, ele se retratou comigo, né, de forma muito educada, né? E ele se retratou que não era bem isso. Eu sei que em relação quero falar que em relação a essa vereadora não tem isso, né? Até porque, Elcio, eu fico numa situação muito delicada. Imagina, todo mundo, né, precisa de uma oportunidade, né? Com certeza. Tem um ouvinte da gente na internet, ele diz o seguinte: faz uma pergunta aí para a Maquivalda se esse projeto de lei de majoração dos cargos comissionados poderá impactar profundamente investimentos na área de saúde, na educação, no saneamento básico, pois os recursos que deveriam ser prioridades para estas áreas estão sendo alocados para a questão do pagamento. Ele quis dizer o seguinte: se todo esse
processo e esse projeto de lei passar, vai comprometer a saúde? Vai comprometer a questão da água? Vai comprometer porque vai inchar a folha de pagamento. Essa é a pergunta do nosso ouvinte, o Cleiton. Cleiton, com certeza, meu amigo. Só fazendo uma conta de padeiro, assim, né? Porque, igual eu falei, o impacto financeiro ainda não está na casa, e se tiver, eu não tenho conhecimento e peço desculpa por não ter essa informação precisa para você, mas com certeza vai impactar. Aí você pode colocar em 100 milhões, entendeu? Porque aqui, quando você fala de criação de fundação, de instituto, você não pode se deter só a questão dos cargos comissionados, que são muitos, né? Mas de toda uma estrutura que vem, é prédio que precisa locar, é mais servidor para dar andamento nessas situações. Então, não dá tempo de avaliar, né? O que a gente pede é um pouquinho mais de cautela, né? Por favor, um pouquinho mais de cautela antes de mandar os projetos, um pouquinho mais de até respeito, viu, Elcio Brito, com essa população que apostou e acreditou que seria um governo da mudança. Eu quero voltar ao ponto do pedido de anulação do ato do presidente. Você, enquanto vereadora, tem essa prerrogativa, né, de pedir o cancelamento dessa sessão. Em não havendo a resposta, a sessão vai acontecer. Eu acredito que sim, assim né? Que procede, né? É assim só que pra gente procede, compreender. ok. Eles não responderam, significa que a sessão vai acontecer. A senhora vai estar no plenário? Com certeza. Se não responder. Se não responder, eu fui convocada, minha obrigação é estar lá. Não se sabe como é o andar dessa sessão específica. Se os senhores terão direito à fala, acredito que sim. O regimento deve dizer que os senhores têm o tempo de fala. O seu posicionamento vai ser esse? Com certeza, é não contra essa... Aliás, né, é não contra... Que hoje a sessão, né, é para achar brecha para votar esse projeto. No requerimento para achar precedente. O meu voto é não para não abrir precedente. O pedido de anulação também foi para que esses projetos não fossem lidos, porque a extraordinária foi convocada especificamente para ler esse requerimento, que não é previsto em extraordinária, que fique bem claro também. Então, assim, eu fico com vergonha, não vou mentir, assim, eu fico um pouco tímida mesmo, e fico com vergonha de vir falar isso, de expor isso para a sociedade, entendeu? Porque é muita imaturidade. Meu Deus, é muito erros primários, assim, muita coisa. Eu não sou advogada, viu, Elson? Eu só sou uma servidora pública, né? Eu não tive tempo de me debruçar sobre essas questões desses projetos. Só foi uma olhadinha, assim, de leve no nosso regimento interno, né? E lá tem vereadores que não é desse mandato. O nosso presidente, ele já era vereador. O prefeito, ele era vereador. Será que ele não tem conhecimento do regimento daquela casa? No mínimo, respeito, né? Por ele já ter passado por lá e ter passado por situações também dessa forma, né? Então, ele deveria conhecer, sim, o regimento da casa e saber que isso não vai passar sem as comissões formalizadas e que isso não é de relevância para a nossa sociedade. Bom, como você disse, você não pode falar pelos demais, mas talvez na cabeça do prefeito, como já tem uma boa conversa, uma boa base, isso passaria sem o crivo de alguém. Talvez seja isso. Não sei, Elcio Brito. Só falo por mim. Muito bem. Bom, pessoal, nós conversamos aqui com a senhora Maquivalda Barros, a vereadora do PDT. Tá. Eu queria deixar as considerações da senhora. Tá, então, só para concluir, mesmo que passe, eu vou colocar na justiça. Eu vou entrar com mandado de segurança. Mesmo que passe hoje, mesmo assim, eu vou usar dos meus direitos, tá? Vou judicializar. Perfeito. Que a justiça vai dizer, né? Claro. A justiça vai ler o regimento, a justiça vai ver o posicionamento de cada um dos nobres pares, vai ver o seu posicionamento, o seu pedido e vai dar um veredito. Mediante ao regimento da casa, é visível perceber que isso é inconsistente. Com certeza, mediante são várias. Ao regimento, ao que a regra da casa diz, aos trâmites da casa, isso está completamente equivocado. Curiosamente, como a senhora mesma usou essa fala, o presidente da Câmara, que vem de uma legislatura, que conhece e é um professor, o professor Anderson é uma pessoa que eu respeito muito, conheço já de um bom tempo, o posicionamento dele sempre foi muito importante para o município, mas, né, a gente percebe que não observou vários critérios do regimento interno. Vamos entender o que vem pela frente aí. Vereadora, à sua disposição, a sua fala. Então, quero aqui agradecer mais uma vez vocês por essa oportunidade, dizer para a população, pedir desculpa, não gostaria de estar aqui, né, para estar falando de assuntos tão elementares, né,
de projetos de tão pequena relevância para essa sociedade que precisa tanto de uma educação melhor, de uma saúde melhor, né? E eu peço desculpa por isso, né? Mas não poderia ficar omissa, né, em relação a tudo que eu estou vivenciando. E quero pedir, assim, dizer que existe saídas administrativas para tudo isso, viu, Elcio? E, na minha opinião, uma saída honrosa seria o prefeito pedir para retirar esses 3 projetos de lei daquela casa, renovar o PSS das pessoas, entendeu? Existe saída para isso, né? E pedir desculpa para a sociedade por esse equívoco, né? Talvez foi na emoção, porque deve ser realmente muito emocionante ser prefeito, né, dessa cidade. Compreende-se. Compreende-se, né? E dá liberdade para a equipe dele trabalhar. Ouça a sua equipe. Você tem, na procuradoria, você tem inúmeros procuradores. Eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido, o senhor não passaria essa vergonha no débito. Muito bem, conversei aqui com a vereadora Maquivalda Barros, PDT, falando sobre esses processos apresentados pelo prefeito, a projeto de lei, e o pedido de uma certa urgência para votação desses projetos, fazendo com que eles se tornem também regras no município. A sessão acontece hoje se não houver uma resposta para a vereadora no pedido que ela faz para que seja anulado o ato do presidente de convocar os vereadores para esse encontro hoje à tarde na sessão extra. Maquivalda, obrigado pela vinda, até um próximo encontro. Obrigada por a oportunidade, né? Quero falar para a população que essa vereadora continuará fazendo o trabalho dela. Me siga aí nas redes sociais, né? Agora que eu estou aprendendo a mexer, mas pode ter certeza que essa vereadora vai honrar com o compromisso, né? Que ela assumiu, que é ser uma vereadora atuante. E pode contar comigo. E obrigada mais uma vez para Parauapebas me dar essa oportunidade de ser vereadora nesse município. Eu quero externar aqui o sentimento de uma ouvinte, Maquivalda, que me falou ainda há pouco, que é um sentimento nosso também. Eu sei que talvez não esteja no alcance, né, da legislatura, eu falo não da senhora, mas da legislatura. O ouvinte fez uma pergunta bem inocente hoje, típico de quem assim, poxa, um país com tantos problemas, os vereadores só vão trabalhar em fevereiro. A sessão ordinária acontece em fevereiro ou os senhores já estão trabalhando? Sim, a questão do recesso é para as sessões, né? Mas os senhores já estão trabalhando. Sim, todos os vereadores estão lá. Até, na verdade, a gente não está em montagem de gabinete ainda. Deu tempo nem de montar o gabinete. Imagine avaliar 3 projetos de uma magnitude dessa, né? Quero também aproveitar e convidar, né, a população para ir lá assistir a sessão. Fique à vontade, né, para ir lá, para assistir, para estar contribuindo. E é isso, Elcio. Só gratidão, né? Gratidão a Deus, pedir para que Deus me abençoe, me proteja e dizer para a população de Parauapebas que esse é meu posicionamento, isso não é oposição ferrenha de maneira alguma. Pode ter certeza que na hora que for para aquela casa projetos que vai beneficiar a população, essa vereadora também vai dar publicidade, também vai estar torcendo e também vai estar trabalhando em prol dessa sociedade. Eu ganhei para estar vereadora e assim serei. Bom, os comentários na internet são muito, desde parabéns pelo posicionamento da vereadora até honre conosco, prefeito, PSS, aí tem vários aqui. Né? Quem quiser assistir, acompanhar, vai lá, fica tudo gravado, registrado no nosso canal do YouTube. Na sua casa, na sua chácara, na sua cama, à noite você pode assistir a entrevista na íntegra e também ler os comentários ditos aqui pelos nossos ouvintes da Ararazú FM. Como eu disse, a prioridade na informação sempre a gente procura buscar aqui a clareza de dentro de quem está lá no furacão acompanhando tudo de pertinho. Obrigado à vereadora, obrigado à equipe dela aqui presente, meu amigo deputado Braz também está por aqui. Aliás, Braz, bom dia para você, dá um salve aí para a comunidade, sempre que vem aqui tem que falar alguma coisa, não tem jeito, né? O Braz comentou comigo que estava ouvindo a rádio e um amigo da gente questionou a questão do cheque, o que, meu Deus, que a gente comentou mais cedo. Bora estudar. É o Bora Estudar, Braz. Então, o Bora Estudar é um projeto do governo do estado que ofertou R$10 mil para alunos que são destaque aí, né, em várias situações, em especial do fechamento do ensino médio ali. Mas obrigado pela vinda também, acompanhando a esposa nessas tarefas aí, e hoje passando aqui para tomar um café com a gente. Tá tudo bem, deputado? Perfeito, Elcio. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Ararazú, bom dia para Parauapebas. Eu estou cumprindo um pouquinho da minha missão, que a Maquivalda me ajudou em 4 mandatos, e eu estou também de recesso. Estou acompanhando ela aí nessa polêmica inicial da gestão do governo Aurélio Goiano. Voltando a essa situação do Bora Estudar, eu estava vendo e ouvi a rádio, onde um pai de família, um pai de aluno, ele reclamou que o filho dele teve a melhor nota na escola e que ele não recebeu o cheque Bora Estudar, que é de R$10 mil dado pela Secretaria de Educação do Governo do Estado.
E rapidamente eu liguei para a diretora da DRE, ela disse, Braz, não foi só Eldorado do Carajás, tem um problema em Eldorado e em Curionópolis, aliás, em Curionópolis e Eldorado, teve um erro no sistema, nós estamos corrigindo, mas assim que teve uma correção, todos vão receber o cheque Bora Estudar, viu? Que é dado pelo governo do estado, é um incentivo, e não poderia falar que dava as coisas, o aluno fazia a melhor nota e depois o cheque não aparecer, né? Tem que aparecer, então, tem né? que aparecer sim. A gente tem um problema com essa questão do cheque, porque ele é deduzido nos impostos das empresas e poucas empresas de Parauapebas estão aderindo a esse projeto. E quando faz a aderência ao projeto, um valor de um saco de cimento que é 50, lá vai para 60, tem uma diferença e o pessoal tem reclamado muito para mim nesse sentido. Eu vou levar essa reclamação também para o governo do estado, viu, Wilson? Ô Braz, muito obrigado pela vinda aqui, sempre bom conversar com você. Tá de recesso lá volta quando as sessões? Volta dia 4 de fevereiro, 4/2. 4 de fevereiro, vem antes do que o municipal então, né? Perfeito, lá o regimento lá é um pouquinho diferente. Muito bem, obrigado, feliz ano novo para o senhor aí. Para nós, que Deus nos abençoe, que ilumine esse município, que esses fatores aí que estão impactando a cidade aí, eles consigam ser resolvidos da melhor forma possível, porque esse município não aguenta mais outro arroxo igual ele está não, viu? Assim, o povo votou no Aurélio com muita vontade, porque a coisa não estava legal e não foi com a intenção de piorar. E a gente espera que ele consiga conduzir da melhor forma e consiga, na hora que ele entender que errou, possa voltar atrás e pedir desculpa, assim como ele fez na questão com o pessoal dos movimentos. Ele falou que ia dar bala de borracha, aí ele retornou, voltou atrás, já foi pedir desculpa. E é importante pedir desculpa, mas mais importante ainda é não estar falando besteira para depois estar se retratando, porque é muito feio, né? Principalmente para quem tem um mandato como prefeito em Parauapebas, é muito ruim, toda hora tá pedindo desculpa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a equipe para que a gente não cometa essas gafes, mas isso é do ser humano e eu acredito que ele vai ver que esses projetos aí não tem nenhuma relevância para o município e que ele vai mandar projeto de relevância para mudar a história do nosso município. Muito bem, falou aí quem tem a experiência de 4 mandatos, né, em torno do que estar à frente de um município e agora das questões do estado. Obrigado pela vinda também, sucesso para o senhor aí na empreitada política, que o senhor desenhe muito bem. Obrigado e sucesso para você na rádio, sucesso para as pessoas de Parauapebas. Muito bem, pessoal, são 11 horas mais 8 minutos, eu vou para o intervalo, eu volto em instantes com muito mais na Ararazu FM. Alerta 96. 119. Uma história de amor com você. Ararazu FM. Neste início de ano, a programação da Ararazu FM está imperdível. Como é bom começar o ano nesse clima de renovação. Seja qual for o seu hit favorito, o melhor lugar pra curtir é aqui com a gente. Ano novo é na Ararazu FM. Só na Ararazu FM você tem o melhor da música e informação. Logo cedo, a partir das 8 horas, você fica bem informado com as principais notícias de Parauapebas e região no Alerta 96. Alerta 96. Ao meio-dia, é hora da boa música, no programa Pega Leve. Pega leve. A partir das 3 da tarde, o ouvinte tem voz e vez e fica bem informado no Arara News. Arara News. A Ararazu FM toca informação para deixar você atualizado e por dentro de tudo. Ararazu FM 96.9.